Olá, tudo bem com você? É um prazer mais uma vez estarmos iniciando mais uma semana, a nossa lição 7 da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo para juntos aqui estudarmos a palavra de Deus. Nós temos sempre o privilégio de estudar a palavra de Deus de forma organizada, ordenada. E isso é através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui na lição 7, tá? Lição 7, estudando sobre a misericórdia de Deus. E o tema, o título da lição, vem falando sobre sua misericórdia se eleva até os céus. Mas para o estudo dessa semana, eu tenho aqui dois irmãos, dois amigos, e eu quero apresentá-los nesse momento. Na minha direita aqui, eu tenho o Maico. Seja bem-vindo, Maico, mais uma vez, e vamos juntos aqui estudar a palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Agradeço aqui pelo convite, né, de estar participando aqui dessa lição, né? E tenho certeza que o que a gente estudar aqui, o que a gente falar aqui, eu tenho certeza que vai trazer muitos ensinamentos aqui, porque a lição nos traz isso, né? Então eu tenho certeza de que o que a gente vai compartilhar aqui vai poder ajudar muitas pessoas, aquelas que de repente também não estudaram a lição ou não têm essa lição. Eu tenho certeza de que vai trazer muitos benefícios para a gente. Que Deus abençoe o nosso estudo. Muito bom. Então, aqui estamos, e na minha esquerda aqui, tenho também o Paulo Mariano. Bem-vindo, Paulo. Diga já as suas primeiras palavras dessa lição aí. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui para estudarmos mais uma vez essa lição tão preciosa, com ensinamentos tão preciosos para nós, ensinamentos cotidianos que no dia a dia nós precisamos aprender para termos uma vida mais produtiva, uma vida mais próspera e principalmente mais próxima do Senhor Jesus. É maravilhoso poder estudar e ver quantas lições podemos tirar desses estudos. Vamos aqui então. Antes da gente entrar no tema aí da lição, eu gostaria de pedir para você aí, que está nos assistindo, clica aí se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aqui. Clique também naquele ícone que tem ali de compartilhar. E envie aí para os seus amigos, seus colegas, seus parentes, para que eles também estejam aí acompanhando-nos nesse estudo ordenado da palavra de Deus. Já fez isso? Não fez? A gente vai dar um tempinho aqui para que você consiga fazer aí, e aí depois a gente já entra na lição, tá bom? Enquanto isso, se você não tem ali a lição, dá para você adquirir ela também. Ainda dá tempo. Estamos na lição 7, aí meio da lição, mas você já pode adquirir não somente desse trimestre que estamos estudando, mas já de todo o ano inteiro. É só você entrar no site lá da cpb.com.br, tá bom? Vamos lá então. Misericórdia. O tema aí vem falando que a misericórdia de Deus se eleva até os céus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus criador, né? É um Deus mantenedor, é um Deus de justiça, mas também é um Deus de misericórdia. E, amém, graças a Deus por isso, né? Amém. Que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas vocês tiveram a curiosidade de procurar o que traz aí a misericórdia, o que significa misericórdia ou não? Vocês conseguiram buscar isso ou não? Sim, eu busquei, né? Até mesmo aqui no comentário aqui auxiliar tem, mas eu busquei também. Que misericórdia, né, é compaixão ou perdão mostrado para alguém que está ao seu alcance de você punir ou prejudicar, né? Então, isso faz todo sentido quando se fala em relação a Deus com o ser humano, né? Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, nós estudamos, nós vemos a gente vem numa crescente, né, sobre a lição ali. A gente já estudou algumas semanas atrás sobre o Deus soberano, né? Os salmistas, eles denotam muito essa questão do Deus soberano, o Deus entronizado. Então, o Deus que nos criou, ele tem todo o poder também para nos punir. Ele poderia nos punir, né? Então, mas aqui a lição, ela vem trazendo que Deus, a sua misericórdia, ela se eleva, né, até os céus. Né? E quando a gente fala céus, né, para a gente, nós seres humanos, né,
homens, os céus é algo muito distante, né? A gente não consegue tocar com as nossas mãos, né? Então, assim, para a gente ver a grandeza do que é essa misericórdia, né? Com certeza. Paulo? E é interessante também, Rogério, que a palavra misericórdia de Deus aqui está tá junto com fidelidade, né? Quer dizer, Deus ele é fiel. Quando ele fala que ele é misericordioso, ele é fiel, ele dá prova disso. Porque ele busca o ser humano, ele busca o pecador. Ele vai atrás do pecador. Essa que é a parte mais linda de tudo isso. A misericórdia de Deus, ela está lá, mas ela é estendida e ele vai até o pecador oferecer aquilo ali. O interesse de Deus nunca é condenar, é salvar. Esse que é o ato maravilhoso de Deus em todo tempo. Isso é o amor de Deus por nós. Isso deixa a gente maravilhado de ver que o ser humano ele não tem o poder de se salvar, mas Deus tem o amor tão imenso por nós que ele vai atrás de nós. Ele nos incomoda através do Espírito Santo para nos salvar. Entendeu? Exato. Misericórdia divina, Deus é Deus nos perdoar os nossos pecados, apesar das nossas faltas cometidas, não é? Exatamente. E o verso para memorizar aí da lição vem falando assim: eu te darei graças entre os povos, o salmista falando, né? Cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Aqui o salmista falando de elevar, né? Entendendo que Deus está no alto, né? Mas ao mesmo tempo que o salmista fala isso, nós entendemos que Deus está tão próximo da gente, né? Imanente, né? Ali do nosso lado. E aí, já aproveitando aqui, eu vou lembrando as coisas, né? Salmo 136:1 fala assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que bom sabermos que a misericórdia de Deus ela é constante na nossa vida e é por toda a vida. Né? Deus não é misericordioso apenas uma vez. Quando a gente olha o lado humano, né? Às vezes a gente percebe alguém sendo misericordioso com o outro, né? O Mike falou aqui a questão de você ser misericordioso, você sentir compaixão quando você tem a oportunidade de prejudicar alguém e aí você fala assim, não, deixa isso para lá. É o perdão, né? Então, vamos esquecer isso daí e não vou te prejudicar por isso. Né? Então, é você acolher a pessoa. Né? Eu acho fantástico isso, porque Deus, ele promete isso. Ele não só age assim, ele prometeu. Né? Ele prometeu que ele seria sempre misericordioso conosco. Né? Então, o Senhor é fiel à sua aliança. Se ele prometeu, ele fez uma aliança, né? Ele cumpre. É isso que nos traz alegria. Mais algum comentário de porção de sábado aí que vocês tenham notado? É só um detalhe, Rogério, aqui eu te darei graças entre os povos. Aqui o salmista ele está feliz, ele está confiante, ele creu e ele experimentou essa graça, essa misericórdia de Deus. Tanto é que ele quer expressar para que outras pessoas, ele não quer ficar para ele só. Eu recebi. Não, ele quer que outras pessoas também experimentem essa graça, essa misericórdia, essa atitude bondosa de Deus que teve para com ele. E isso é o que nós também devemos fazer. Nós experimentamos a cada dia desse amor, dessa misericórdia de Deus, e não deve ficar para nós. Nós devemos também levar para que outras pessoas, quantas pessoas estão por aí sofrendo, precisando, e saber que nós temos um Deus ali que está desejoso de estender isso para mim e para você. É isso. E o salmista estava dizendo isso. E a misericórdia de Deus, ela está ao alcance de todos. Sim, sabe o que eu também observei é que assim, né? Às vezes quando a gente não tem a pessoa, por exemplo, a gente não tem a oportunidade, o poder de repente ter uma atitude de benevolência com a pessoa. De repente, a gente vê muito, acontece alguma coisa, que dó dessa pessoa, né? Nossa, que pena. Mas são casos distantes. Agora, quando acontece com a gente, a pessoa, nós com Deus é o quê? A nossa atitude, o pecado em si, ele fere a Deus, né? Então, da mesma forma a gente, né, em relação ao outro, por exemplo, a gente consegue ter atos de misericórdia, atos de benevolência com quem nos fere? Será que a gente consegue?
Isso aqui é uma lição também para a gente, porque tem que ser muito prático, né? Exatamente. Mas você vê, o ser humano ele tem a tendência de fazer bem para quem faz bem para ele, como você está dizendo, né? Deus não é assim. Deus não é assim. Deus ele deseja que o ser humano compartilhe com ele as alegrias, tudo. Mas quando o ser humano peca, Deus não fala assim, ó, você agora pecou, você se vira. Não. Deus mesmo assim tem compaixão, ele tem amor. Fala, não, filho, você errou. Eu conheço a tua estrutura. Eu sei que você é pó. E ele vem ao nosso encontro para nos ajudar, né? Isso que é interessante, saber que a bondade de Deus ela é estendida para nós a todo instante, né? Desde que nós não nos afastemos dele, ela está à disposição de nós. Que se não fosse isso, né, Paulo? A própria, a gente viu, a gente vai ver durante aí o nosso estudo, que se não fosse isso, se não fosse por essa misericórdia de Deus, se não fosse ali por ele saber que do que nós somos formados, que nós somos pó, né? Se não fosse isso, a gente estava perdido, realmente. Porque se for contar pela nossa força, pelo que eu faço, ou pelo que eu sou, ou pelo que eu estudo, até de repente pelo que eu estudo, de repente, se fosse contar com isso, a gente estaria perdido, né? Realmente. Isso. Então, nós vamos continuar aqui agora falando aqui sobre a misericórdia, o salmista aí no Salmo 136, quando ele fala ali, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. É o Salmo 136, aí versículo 2, versículo 3. Por que o salmista enfatiza essa questão Deus dos deuses, Senhor dos senhores? O que isso traz à nossa mente quando a gente olha para isso? Você pode nos ajudar aí ou não? Vocês pararam para pensar nesse estudo aí? Sim, sim, sim. É que assim, né, quando fala Deus dos deuses, né, parece que é o seguinte, né? Ah, então tem outros deuses? Mas não. O fato é que, assim, nós temos a nossa cultura, né, que, né, e lá na cultura deles, esse sentido de o Deus dos deuses está querendo denotar, mostrar o quê? Que só existe um Deus, né? Que só existe o verdadeiro Deus, né? E assim, por mais que de repente muitas pessoas que estejam nos ouvindo, nos vendo, assim, que de repente tenham suas denominações diferentes ou pensamentos culturais diferentes, assim, a Bíblia ela traz que existe apenas um Deus, que ele é o Deus dos deuses e é o Senhor dos senhores, né? Agora, essa questão de Senhor dos senhores, às vezes a gente coloca o senhorio da nossa vida, a gente coloca nas mãos de outros senhores, né? Então aqui o salmista ele diz também o Senhor dos senhores, que o único Deus, o único Senhor da nossa vida tem que ser quem? É Deus, né? É Deus, né? E outra coisa também, né? O ser humano faz deuses. O ser humano faz deuses, mas existe apenas um, entendeu? Que é o Deus verdadeiro. E tudo isso que o ser humano às vezes atribui como sendo Deus deles, que não é o próprio Deus verdadeiro, não passa de quê? De criaturas também do próprio Deus, entendeu? Uns adoram o céu, outras lua, outras estrelas, outros sol, mas tudo isso é o quê? São coisas que foram criadas pelo Deus real, que é o Deus verdadeiro. E isso mostra aqui que crer em algo que não seja Deus é ilusão, é pura ilusão e engano, né? É sentimento de... Talvez a pessoa ache que está adorando alguma coisa palpável, mas não. É sentimento de ilusão. Assim, essa parte aqui é que Deus é único, né? Não tem outra coisa. Eu achei assim, não sei se vocês tinham percebido isso também, de verdade, eu nunca tinha parado para pensar quando lia e passava o Salmo 136, todos os versículos. O Salmo 136 tem 26 versículos. E todos eles terminam falando aqui, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista aqui é muito feliz em falar da misericórdia de Deus, né? É interessante, Rogério. Esse dia eu estava meditando nesse Salmo 136 e eu fiquei assim, estudando. Aí ele fala os atos de bondade de Deus, o que Deus fez, as maravilhas que Deus foi operando no povo, desde a criação do mundo ali, o que Deus vem fazendo.
Aí ele termina, porque a bondade do Senhor dura para sempre, né? Realmente, É. eu estava analisando, eu falei, que coisa mais linda que esse Salmo 136, né? Mostrando que, não somente que, falando da bondade e misericórdia, mas mostrando os atos de misericórdia de Deus antes de falar que ele era misericordioso. Sim, né? E aqui, a gente tem um amigo aqui na igreja que ele gosta muito de usar a língua original, né? Então, assim, esse em hebraico aqui, né? Essa misericórdia, né? Que eu acho que é Kesed, né? Que é o constante amor. Então, a gente pode, no Salmo, assim, a gente pode substituir, né? Que a sua graça dura para sempre, que a sua misericórdia dura para sempre. A gente pode colocar assim, que o seu constante amor dura para sempre, né? Outra coisa, viu, Maico? Mostra também o quê? Que tudo aquilo que Deus ia criando, ia fazendo, mesmo que seja em algum momento trazer alguma situação difícil para o povo dele, mas aquilo ainda era revelação de amor, de cuidado, né? Exato. É bom, quando a gente olha para Deus, sabe, não tem como a gente não parar, não meditar, porque esse Deus, né, Senhor dos Senhores, o Deus onipotente, o único Deus, sabe, ele foi capaz de um dia vir, morar entre nós, viver entre nós e se entregar por causa desse constante amor, Mike, que você falou aqui do original, né? Então, Deus nos amando tanto, mas tanto, a ponto de se entregar por nós aqui. E nesse se entregar, é por isso que o salmista aqui, o Paulo, ele fecha todos os versículos aqui falando da misericórdia de Deus, porque em suma é isso, né? Deus, ele nos ama tanto, que não é simplesmente que ele releva os pecados, não é isso. Não é relevar os pecados. Ele não tem prazer no pecado. Isso. Ele não fica feliz com isso. Né? Mas, acima de tudo, o amor dele é muito maior do que qualquer pecado. É lógico. Para ele perdoar um pecado, primeiro você tem que se arrepender, você tem que confessar e pedir perdão. Né? Ele não vai te perdoar se você não quiser receber um perdão. Né? Não porque ele não quer fazer. Não, ele quer fazer. Até pela liberdade que ele nos dá, o livre-arbítrio, né? Exatamente. Poder de escolha que ele deu para nós, né? Que Perfeito. é um presente, né? Que deve ser bem assim, bem recebido da nossa parte. Essa liberdade, né? Deus está disposto a nos perdoar, mas você não é obrigado também a confessar. Só que também Deus também não é obrigado a te perdoar. Então é uma via de mão dupla. Deus faz a parte dele, mas se você também não tem, ele não vai te obrigar. E tudo isso ainda é relação ao amor de Deus. Esse livre-arbítrio, essa liberdade que ele nos dá de escolher. E eu escolho confessar os meus pecados, porque eu sei que Deus é maravilhoso, misericordioso, e a disposição de perdoar dele está sempre pronta para nos perdoar. Sim, né? E ele é misericordioso, ele é tão misericordioso que por esse amor ele nos dá liberdade, realmente, como vocês comentaram. A gente é livre para escolher. Se a gente vai escolher estar ao lado dele, ou se a gente vai escolher estar ao lado de qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, esse amor é tão grande que ele fala assim, filhinho, né? Filho, você é livre para me amar, você é livre para adorar, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, as consequências, realmente, as consequências vêm. Mas mesmo você, assim, é bem interessante a gente falar assim, até para quem está nos vendo aqui, que assim, não existe, você não foi tão longe demais, onde a misericórdia de Deus não possa te alcançar. Ninguém ainda foi tão longe demais, homens, né? Aqui nós, que não foi tão longe demais, onde a misericórdia de Deus não possa nos alcançar, né? E essa é a esperança. Tem uma nota aqui que fala, né, um parágrafo que fala assim, ó, a misericórdia de Deus na criação e na história, quer dizer, em todo o tempo que existe mundo, deve inspirar seu povo a confiar nele e a permanecer fiel à sua aliança. E o refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre, como o Rogério disse, é repetido 26 vezes, como o Rogério falou, no Salmo 136, dando aos adoradores a certeza de que o Senhor não muda, e ele repetirá os seus favores passados a cada nova geração. Deus se lembra do seu povo. Quer dizer, geração vai passando, mas a misericórdia de Deus continua ali, atuante na vida daqueles que a receberem, né?
Amém por isso, né, Paulo? Amém. Amém por Maravilhoso, isso. demais. E, desculpa, só um comentário. Quando a gente às vezes é tentado a esquecer dessa misericórdia, é só a gente fechar os nossos olhos e imaginar a imagem da cruz. Aí a gente, é só, sabe, às vezes a gente esquece, retoma, ali a misericórdia. Vai entender a verdadeira expressão de amor, Sim, né? sim. A entrega, né, total, né? Meditando nisso, então, nós vamos lembrar de um outro detalhe do Salmo 51, que é quando Davi, ele é assim, apontado, né? O Natan chega para ele e fala de um erro dele, um erro grave, não era qualquer erro, né? Foi logo após ele adulterar, matar, né? Porque uma coisa leva a outra, o pecado é isso, né? Se você quer encobrir um pecado, aí você tem que fazer um pecado ainda, com uma consequência ainda maior, e assim vai, e assim por diante. Um tampando o outro, né? Exato. Mas aí vem uma coisa aqui. Diante de tudo isso, o salmista aqui, Davi, ele traz uma frase aqui: cria em mim um coração puro. E assim como Davi, eu acho que isso deve ser a nossa oração diária e constante, né? Cria em mim um coração puro. O que é um coração puro? É deixar de ser pecador? E aí? O que nós podemos falar? Eu gosto muito dessas perguntas, que para mim, assim, não são as respostas que nos fazem pensar, são as perguntas que nos fazem pensar, né? Eu tendo um coração puro, eu vou deixar de pecar? É isso? Não. Olha, Rogério, eu, meditando ainda nessa manhã sobre esse Salmo 51, vejo assim, né, como que Davi, ele havia cometido todos aqueles pecados graves mesmo. Um após o outro, e um tentando cobertar o outro, e no fim, e chega um momento que Deus sabia que, Deus permitiu que ele fizesse para chegar, até para mostrar para nós hoje, até que ponto que um homem pode chegar quando ele vai se distanciando de Deus e ele não enxerga os seus atos. E chega um momento que Davi estava sofrendo muito com isso. A misericórdia de Deus o alcançou nesse momento. Por quê? Mandou para quem lá para ele? Natan. Natan vai lá e conta uma história, vai fazer um rodeio ali, chega em quem? Chega no âmago da questão, que era onde Davi tinha caído. E ele fala: o homem é você que cometeu todos esses pecados. E aí Davi faz o quê? Aí Davi ele consegue enxergar realmente, e aí ele se arrepende dos seus pecados. A misericórdia de Deus faz mudança. Ele fala assim, ó, em algum salmo, ele fala assim, ó: enquanto eu me calei, se secaram dentro de mim os meus ossos. Isso mostra o quanto que o pecado faz a gente sofrer quando você não confessa ele. Por isso que o pecado ele não pode ficar sendo levado adiante, ele tem que ser confessado. Pecado confessado é problema resolvido, entendeu? Pelo menos já dentro da nossa mente, que fica aquele atormentando a gente. E aqui no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, fala: se nós confessarmos o nosso pecado, fala que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha só, ele é fiel e justo. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que confessarmos. Seremos os primeiros beneficiados, porque quando nós confessamos, Deus nos perdoa. E quando Ele perdoa, Ele tira de nós um peso, um fardo, que às vezes está matando a gente. E é o convite de Jesus para nós: vinde a mim, confessa e eu quero resolver os teus problemas. Mas nós temos que ir a Deus. Ficarmos carregando os fardos por nossa própria força, não aguenta, não tem ser humano que aguenta. E sabe o que eu achei interessante também? O salmista diz: cria em mim um coração puro. Se ele falou cria em mim, é porque por ele não consegue criar, ele não consegue purificar o seu próprio coração, né? Não consegue. Precisa de uma ação sobre-humana, uma ação divina, né? E a sua pergunta: um coração puro é um coração, é uma pessoa que não peca? Não, com certeza, Davi, ele cometeu mais pecados. Agora, assim, a questão, a chave aí que Davi é o homem segundo o coração de Deus, não é o quanto ele pecou,
mas o quanto ele se arrependeu e pediu perdão para Deus dos seus pecados. Agora, eu não estou dizendo assim, não, então a gente pode, vamos viver a vida de qualquer jeito, a gente peca, pede perdão, peca, pede perdão. Não, esse coração puro, essa transformação, ela é diária. E eu até fiz uma anotação aqui, ó. Muito cuidado, isso eu falo para vocês, para quem está nos assistindo e para mim também. Muito cuidado se o nosso pecado não está mais nos incomodando. Se o pecado não está mais incomodando, você pode ter certeza que você, ou a gente aqui, está num caminho que está totalmente contrário a buscar esse coração puro, né? Outra coisa, Marco, o pecado ele deixa de te incomodar a partir do momento que você confessa ele para Deus de maneira genuína e sente o perdão de Deus. Esse pecado, você pode, você não está isento de pecar novamente outros pecados, outros tipos de pecado, mas aquele pecado lá vai parar de te incomodar, entendeu? Você vai sentir a paz. Quando você o quê? Confessa. Se arrepende, confessa, e até aqui fala, o perdão de Deus, ele é estendido para nós, e o perdão produz uma mudança radical e duradoura no coração do arrependido. Uma mudança. Que mudança é essa? Tira aquele sofrimento, aquela dor, aquele sentimento de culpa. Ele tira, ele produz o quê? Uma sensação duradoura, né, no coração. E isso é importante. O perdão de Deus, ele é a cura para os nossos pecados. É o perdão de Deus. Se nós não buscarmos, não confessarmos para Deus, nós vamos receber perdão. Mas quando ele nos perdoa, nós recebemos o quê? A cura. Quantas pessoas hoje que estão sofrendo nesse mundo, e a maioria delas é por quê? É por causa de pecado, por causa de algum ato, alguma coisa que fez no passado, ou que ainda está fazendo, e não deixou, e aquilo vai matando a pessoa dia a dia. A pessoa não tem paz, e principalmente mental, que é um dos maiores que está mais destruindo a humanidade hoje, é o problema mental, é o problema psicológico. Quantas pessoas, não é nem tanto físico, é mais mental. É por isso que... E é falta de ir a Jesus e a Deus e pedir essa restauração que Ele quer dar para nós. E Paulo, Mike, é por isso que nós paramos para pensar, e a lição traz aqui, que o perdão divino envolve muito mais do que proclamação legal de inocência. Ele produz uma mudança profunda, né? Que a lição fala, né? Isso que é o melhor de tudo. É isso, exato. Então o Mike colocou uma coisa aqui que eu acho importante, que eu tinha até planejado para falar também. Não é porque Deus é misericordioso, né? Deus de amor, que eu posso viver, eu vou viver pecando, não tem problema, porque Deus é misericordioso. Não. Se você realmente acredita nesse Deus misericordioso, Deus que te ama tanto, que foi capaz de vir e morrer numa cruz para te salvar, você vai viver como se nada tivesse acontecido. Aqui, você vê que o Davi, aqui, quando o profeta Natan vai ter com ele, e fala, e ele reconhece o erro dele. Você vê a oração dele aqui, né, no Salmo 51, e aqui ele fala assim, logo em seguida do cria em mim um coração puro, ele fala assim, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Teu espírito, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Né? Você vê que ele sente aquilo. Davi, ele sente. E aí ele fala assim, mas Senhor, não tira a alegria da salvação. Ele havia experimentado naquele momento, né? Exatamente. E aí entra assim, um detalhe, o Mike falou uma coisa aqui que eu falo isso aqui, não, essa frase não é minha, né? Eu já falo há algum tempo isso aqui. Não vai se salvar aquele que pecar menos, mas aquele que mais pedir perdão. Ou seja, porque infelizmente, mesmo que a gente busque a Deus, que tentamos fazer o nosso melhor e queremos não ofender a Deus, não pecar, infelizmente nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, nós não vamos ser perfeitos. Porque aí entraria para o lado do perfeccionismo, né? Sim. Eu não peco mais. Não existe isso aqui. Mas a gente pode ter a segurança de que se cada vez que a gente tropeçar, né, acidentalmente, cometi um pecado, Deus está lá de braços erguidos. Aí eu vou falar assim, que bom saber que esse Deus que não tolera o pecado, mas Ele te ama tanto,
a ponto de estar com os braços abertos e dizer, então, vem cá, meu filho, eu quero te perdoar. Até porque, Rogério, essa palavra cria em mim um coração puro, ela vem também de um sentimento nosso de todos os dias fazermos uma reflexão nos nossos atos. Todo dia. O travesseiro é conselheiro. Todo dia ao deitar, eu acho que a gente, ao deitar, antes de dormir, de pegar no sono, fazer aquela reflexão do dia, né? E ali mesmo deitado, com a mente ali reclinado no travesseiro, fazer aquela entrega para Deus. Pediu perdão também, mesmo já orou, mas você tem aquele momento que você tira ali uns minutos, dá para você fazer aquela reflexão, né? Do que você fez, do que você falou, como que os seus procedimentos durante o dia. E nisso Deus, ele trabalha, ele dá para nós uma boa noite de descanso e faz às vezes a gente até sonhar de noite com algo que às vezes a gente está até pensando em fazer e ia falar, não, a palavra de Deus, o sentimento que eu sinto é que não devo partir para esse lado. Mas buscar todos os dias na nossa vida o perdão de Deus, né? E nos volver para Ele, na verdade. Nós é que temos que mostrar, revelar de nós o que Ele já sabe tudo de nós, mas nós, quando nós confessamos com a nossa própria boca, é muito melhor porque nós temos um aprendizado nisso, né? Para não pecarmos, todos os dias estamos sujeitos a pecado, mas todos os dias também estamos sujeitos, temos a oportunidade de nos arrependermos e pedir o perdão de Deus. Sim, Rogério, tem uma analogia sobre o que você falou, né, que eu sempre comento. É que assim, na luta de boxe, aquele lutador que perde, ele não perde porque ele tomou um golpe e caiu. Ele perde porque ele não levantou. Né? Então, a nossa vida espiritual, a gente também pode fazer essa analogia. A gente vai tomar pancada, vai cair, às vezes, porque a gente faz algo, às vezes alguém fez algo com a gente. Só que assim, a gente não pode ficar caído. Né? E assim também aconteceu com Davi. A própria Bíblia fala, se cair, não fique o quê? Prostrado, não fique caído, levante. Porque a cada levantar é uma oportunidade de Deus de nos restaurar. Recomeçar, né? De recomeçar, exatamente. E aqui entra o salmista agora no Salmo 130. É um canto de romagem também, né? Sim. Mas ele fala aqui, se observar, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Bom, se Deus olhar para nossas iniquidades, né? Então nós estamos perdidos, porque quem não tem pecado, não é? Iniquidade aqui é pecado. Sim. Então, o Senhor olha para quem tem pecado, e aí o salmista fala, quem subsistirá? Quem vai conseguir viver se Deus olhar sobre o pecado? Aí vai vir um alento para a gente, né? Paulo, você ia falar? Pode, fica à vontade. Olha, aqui vem dizendo que o pecado ele é retratado como algo que separa. O pecado ele separa nós de Deus. Sim. Né? Mas Deus ele quer viver separado de nós? Não. De forma alguma. A única esperança está na prontidão divina de perdoar. Nós cometemos pecado, mas Deus está sempre pronto a perdoar. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Deus nunca vai rejeitar. Se você se arrependeu e está disposto a mudar, Deus quer trazer o máximo possível de pessoas para o lado dele, para salvação. Entendeu? O inimigo quer levar o máximo possível para o lado do pecado, para distanciar de Deus. E Deus, por outro lado, quer trazer para cá. E a disposição de perdoar de Deus é maravilhosa. Está sempre disposto. Sim, o que eu achei interessante também é como você falou, né? Que é um salmo de ramagem, né? Romagem, né? Romagem, que seria o quê? Peregrinação. Isso. Né? Ou seja, quando eles estavam ali peregrinando, cantavam, então, né? Cantando, né? Salmodiando. E aqui na lição ela traz aqui um texto que é assim, né? A esperança do salmista não estava fundamentada em seu otimismo, mas na palavra de Deus, né? Por mais que lógico, a gente não pode... Um cristão, assim, lógico, cada um com seus problemas, mas assim, se um verdadeiro cristão ser negativo, assim, o cristão, ele, por mais que há problemas, como salmistas aqui, como o povo na peregrinação, a gente precisa ser otimista, mas só o otimismo vai resolver? Não, né? O que resolve é, assim, a gente tem que estar firmado onde? Na palavra de Deus. Deve ser um otimismo pautado naquilo que já está concreto aqui na palavra de Deus, né? Deus deu motivo para nós vivermos uma vida de otimismo.
Logicamente que como pecadores vai ter momentos que nós vamos estar Momentos de- tristes, entendeu? Mas nós temos mais motivo para estarmos felizes do que tristes. Porque, na verdade, Deus deu motivo para nós aqui, ó, na palavra dele aqui. Ele vem trazendo sempre palavras de esperança para nós. Como disse um dia um pregador, 365 dias do ano, tem o ano bissexto 366, Deus não esqueceu nem desse dia. Em 366 dias do ano, Deus tem uma promessa aqui para nós, de esperança. Para cada dia. Então, nós devemos meditar nisso e não esquecer jamais, né? E aí, é lógico, quando a gente está falando aqui de iniquidade, o propósito da ira de Deus, é lógico, que Deus se ira com o pecado. Né? A ira de Deus é despertada quando o homem falha, né? Ou deixa de apreciar o amor de Deus. Mas o propósito da ira de Deus não é ferir, não é machucar, não é destruir, é sempre de salvar. Né? E aí a gente olha para Deus e vê em Deus uma prontidão em perdoar, que a lição vem trazendo aqui, né? Sim. E aqui entra uma coisa que eu destaquei da lição aqui, é que não é somente o indivíduo, é toda a comunidade, né? Nós não vivemos sozinhos. Então, se você peca, você prejudica toda uma comunidade. Se você pede perdão e Deus vai te abençoar, porque vai te perdoar e te encher de bênçãos, é para toda a comunidade também. Porque nós não vivemos sozinhos no mundo. Né? Eu achei isso aqui importante também, que a lição traz aqui. Como crentes, a última frase da lição, como crentes somos parte de uma comunidade. O que impacta uma parte da comunidade afeta a todos. Porque ninguém é uma ilha, né? Exato. Ô, Rogério, tem um parágrafo que eu gostaria de fazer a leitura dele, que é interessante. Ó, o salmista apelou a Deus pelo perdão que erradicaria, quer dizer, tiraria o registro dos seus pecados. Ele sabia que Deus não está irado por natureza, quer dizer, a natureza de Deus é amor e não ira. Mas em algum momento Deus fica irado com o pecado, porque ele sabe que o pecado vai separar nós dele, e ele não quer isso, entendeu? E ele continua. O seu amor é eterno, a sua ira é despertada apenas pela falha do homem em apreciar o seu amor. Quando o homem não aprecia tudo que ele faz todo dia, o tempo todo, Deus fazendo coisa boa para nós. O propósito de sua ira não é ferir, como você mesmo disse, mas curar o homem. Olha só, é mostrar para o filho que está errado, você não pode continuar nisso, isso aí vai caminho de morte. Vem para cá, esse é o caminho da vida. Olha só, Deus apontando para nós a vida e querendo mostrar para nós que muitas vezes nós estamos caminhando caminho de morte, caminho que vai ser destrutivo para nós. E Deus, ele fica triste, não fica feliz com isso. Ele vem mostrar para nós o caminho do quê? Caminho de vida, né? E assim ele tenta, através do Espírito Santo, mostrar para nós que nós devemos partir para a mudança, buscar, conhecer, avaliar melhor o amor dele por nós a cada dia. Podemos seguir? Sim. Vamos lá, então, que o tempo vai passando e, infelizmente, eu estou olhando para o cronômetro aqui e nós estamos praticamente na metade da lição ainda, né? Vamos lá, seguindo. Louvor ao Deus majestoso e misericordioso. Né? Salmista agora aí vem falando de louvar a majestade e a misericórdia de Deus. O que é majestade? Vocês pararam. Aí, o que a gente pode trazer? Deus majestoso. O que isso significa pra gente? É tudo aquilo que tem o que envolve, né? Toda aquela condição ali que envolve Deus como sendo o supremo, né? Na verdade, né? Majestoso, supremo, acima de qualquer ato, de qualquer situação que um ser humano possa imaginar. Aí isso é Deus. Em tudo, né? Em amor, misericórdia, cuidado, beleza. Cara, eu não sei que esse dia viajou para Goiás, lá não sei quantos lugares que você passa lindo, e eu viajei esse dia também, tive a oportunidade de passar por cada lugar que eu fiquei analisando, eu falei, sim, eu cheguei a chorar em algum momento de ver assim, no mundo de pecado que nós vivemos hoje, degradado como está esse mundo, ainda tem tanta beleza, tanta coisa linda que Deus criou para quem? Para nós, né? Para o homem, para nós usufruir, cara. E eu via nesse lugar, quanta gente turistando lá, para poder ver, analisar ali, ver a beleza. E ali a gente tem que ir lá para ver esse lugar. Eu gosto de natureza, porque ali eu vejo a mão de Deus. Aquelas cachoeiras, aqueles bosques lindos. Passou em Campos do Jordão ali? Você foi lá no Pico de Itapeva, não?
Fui por perto ali, fui no... Você chegou a ver a imagem, tá? Ver aquele monte de cidades. Foi assim. isso, exatamente. Muito lindo, coisa maravilhosa de Deus ali, as propostas dele. Agora, que interessante, né? A gente olha a majestade, tudo que Deus criou, e a gente pensa assim, nossa, que lindo, né? Que coisa, como assim, é uma pintura, né? Mas esse mesmo Deus majestoso, ele é o Deus misericordioso, que ele ouve o meu e o seu pecado. Ele ouve ali o seu pedido de arrependimento, você se lamentando para ele. Ouviu Davi como ouve a gente, assim, cria em mim um coração puro. Então, essa majestade, a gente só precisa enfatizar e tomar cuidado com o quê? Deus, ele é majestoso, mas a gente não pode achar que por ele ser majestoso, por ele ser o rei dos reis, ele está distante da gente, ele está bem pertinho, né? O Rogério até comentou outro dia, ele falou, ele está tão pertinho que ele ouve até o que a gente pensa, né? Eu achei uma coisa assim também muito bom para a gente poder pensar, que é o seguinte, que Deus, nós muitas vezes nós vamos vivendo o nosso dia, na nossa correria, na nossa labuta, corre para lá, corre para cá, trabalho, filhos, e as obrigações do dia a dia, e a gente às vezes não tira um tempo para poder ver o tanto a atuação de Deus a todos os segundos da nossa vida. Você parou para analisar? Você pega o teu carro de manhã que vai lá para o seu trabalho em Borborema, todo dia vai e volta. Quando chega no final de um ano, 365 dias trabalhado, ou que seja, tirando sábado, domingo, aí, 200 dias que seja, quanto cuidado que Deus nos pensa para frente. Nós, quando faz as viagens, quantos livramentos invisíveis que às vezes passam despercebidos aos nossos olhos, mas que Deus está ali através dos anjos cuidando. E às vezes a gente nem para pensar nisso. Cara, é muita coisa, é muita bênção, é muita misericórdia, é muito amor pela raça criada aqui, a demonstração de Deus. Paulo, assim, desculpa, Michael, eu vou lembrar assim, Paulo teve lá esses dias, quando você olha de cima, você vê as cidades lá, dá para ver mais de 20 cidades. Tá. Você olha assim, você vê só algumas coisas assim. Agora, trazendo pra gente, Deus, ele tá olhando de cima, mas ao mesmo tempo ele tá olhando do lado. Então, você vê lá de cima, você vê as cidades assim, tudo pontinhos pequenos, olhando a distância, porque parece que... Mas está longe, né? Ao mesmo tempo está longe. Agora, eu fiquei imaginando Deus lá de cima, mas ao mesmo tempo tão perto, que igual você falou assim, foi na lição 4, né? Na verdade, ao mesmo tempo que Deus é longe, ele é tão perto a ponto de conseguir ouvir o nosso pensamento, né? Sem contar, Rogério, que a grandeza de Deus ela é inimaginável à nossa mente pecadora, pequena. Por quê? Nós somos apenas um dos mundos criados. E existe muita coisa, esse universo que nós não conseguimos nem imaginar tanta coisa que tem, né? Que é infinito, né? E Deus, ele cuida de tudo isso e mesmo assim, como você disse, ele se preocupa com você, comigo, com o Michael, com o bebezinho lá que está lá no ventre, como o próprio salmista diz, lá no ventre Deus já sabia, já conhecia ele. Olha só a grandeza desse Deus maravilhoso. E na cruz a gente tem todas as razões possíveis para adorar e louvar a Deus, né? Vamos parar até depois aqui, lição de quinta-feira, tem último parágrafo da lição de quinta-feira ali, o texto de Ellen White, que está lá no Deserto das Nações, fala justamente isso, né? Ela nos convidando para que pudéssemos meditar diariamente, né? Refletindo aí, principalmente nesses últimos momentos de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu vi ontem aqui, quando estava cantando aqui os coisas, mostrando aquelas cenas, você estava ontem à tarde, né? Quando ele estava cantando e foi mostrando, até cantando, usando até as últimas cenas de Jesus na cruz, quanto sofrimento. Um ser humano, mas um Deus, cara, descer lá de cima e vir para cá para poder morrer por nós. E outra coisa, nós não merecíamos isso. Isso é amor, cara. Amor é um ato para quem não merece. Eu só vou abrir um parênteses aqui, o ontem à tarde aqui, que a lição é gravada, tá, irmãos? Esse ontem à tarde foi alguns dias atrás aqui, tá, irmão? Exato. Nós estamos na lição 7, mas é só abrir esse parênteses aqui, Exato. que às vezes é natural, a gente vai falando aqui, foi ontem aqui pra gente. Mas para você que está nos assistindo agora aqui, foi alguns dias aí, tá? Exato. Mas é assim, ontem, mas pode ser não.
seria um conselho que a gente meditasse todo dia nisso, Todo né? dia. A todo tempo, né? É. A todo tempo Deus está dando demonstração do seu amor por nós. E a maior demonstração de amor dele foi o próprio filho dele ter vindo aqui entregar a vida por nós, e com muito sofrimento, muita dor, mas ele fez isso porque ele saberia que valeria a pena. A criatura dele, a criatura mesmo arraigada no pecado, poderia estar aí se entregando a ele e reconhecendo o senhorio de Deus. Michael, você ia falar aí alguma Não, coisa? pode Você falar. estava diante de tudo isso que nós estamos falando, da misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso, nós sabemos disso, que a sua misericórdia dura para sempre, nós frisamos bem isso aqui. Agora, como você que está nos assistindo agora, como você deve responder a essa bondade de Deus, a essa misericórdia de Deus? Como que as pessoas, então, Michael e Paulo, devem responder a essa bondade de Deus? Os atos de misericórdia de Deus. Né? É uma coisa agora aqui para a gente, e já fechando a lição também. Eu acredito assim que não tem como a gente, logicamente, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser apresentado, ele produz frutos para o meu relacionamento com o meu próximo. Então, assim, a maneira, eu sempre penso assim, a maneira como eu me relaciono com o meu próximo, ela vai refletir a maneira como eu recebo essa misericórdia, como eu aceito essa misericórdia, né? Porque a vida, o ser humano é assim, né? Eu recebo o perdão de Deus, não é porque eu mereço. Porque perdão é assim, né? O perdão não é para quem merece, o perdão é para quem precisa. Não é para quem merece. Porque quem merece perdão? Ninguém. Ninguém. O perdão é para quem precisa. E eu acho que assim, uma das maneiras é como que a gente está na prática. Eu, Paulo, Rogério, como que eu acho que assim, a gente precisa refletir também dessa maneira. E aqui nesse subtítulo que fala, não se esqueça nem de um só de seus benefícios. Entra também naquela parte que Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você quer ser abençoado, você quer que as coisas se deem, e Deus tem feito tudo isso para você. Aí onde que está? É você estender todos esses benefícios que você recebeu de Deus para o teu próximo. Ajudar o teu próximo. Isso é não esquecer. Que a cada vez que você pega você está fazendo bem para alguém, você está reconhecendo que Deus ele fez primeiramente para você. E ele faz mesmo, né? Nós recebemos de Deus, além de tudo que nós temos na natureza, Deus dá para nós saúde, oportunidade e principalmente o dom da salvação, né? E quando nós externamos isso para as outras pessoas, nós estamos lembrando também de que Deus ele nos deu primeiro. Tudo que nós podemos dar para alguém, nós recebemos primeiramente de Deus, que é o amor, né? Então, que nós possamos fazer o bem, mostrar o amor, a prática do amor é a demonstração de que nós conhecemos a Deus. Quando nós não demonstramos amor, significa que nós não estamos conhecendo a Deus realmente como Deus é. Então, para você que esteve nos acompanhando aqui, estamos aí nos segundos finais aí da lição. A resposta a essa misericórdia, a essa bondade de Deus, diante do que vocês falaram aqui, nós refletirmos, é como se fosse um espelho de Deus, né? Porque é por isso que nós somos cristãos, né? Refletirmos essa bondade de Deus. Então vamos lá. Eu sinto que, mesmo não merecido, eu sou perdoado por Deus. E agora eu vou transmitir isso para os demais também. Então, para o meu próximo, que é aí a questão, né? Se eu me sinto perdoado, por que não perdoar o próximo também? Até porque Jesus fala, de graça recebeste, de graça dai, né? Então, essa é a nossa resposta. Essa deve ser a nossa resposta. Essa deve ser. Como cristãos, como filho de Deus, meditando aí na misericórdia de Deus. Então, é você ser misericordioso com aquele que te ofendeu também e que você tem a oportunidade agora de prejudicar e falar, não, mas assim como Deus não faz assim comigo, eu também não vou fazer com o próximo. Eu não vou fazer com quem me feriu, com quem me magoou, né? Com quem me causou tristeza.
Então, essa deve ser a tua resposta para esse Deus. Algumas palavras finais ainda de vocês aí? Já estamos ali no segundo final ali. Sim, não, apenas que ninguém está falando aqui sobre perfeição, né? Não. A gente está falando o quê? Que isso é um caminho que a gente tem que é diário, né? Você vai cair, você vai levantar, e esse coração ali perdoador, esse coração puro, é Deus que vai colocar na gente. Então, assim, é o esforço humano da gente aceitar e o poder divino que é implantar esse coração puro, né? Você vai falar alguma coisa aí, Paulo? Eu só estou vendo um verso aqui, 21. Aqui, ó, que fala o seguinte, Ellen White que ele diz o seguinte, que aqui, ó, temos pecado contra ele e somos indignos de seu favor. Todavia, ele nos pôs nos lábios a mais maravilhosa de todas as petições, que se encontra em Jeremias 14, 21, que eu quero ler para vocês. Quer ver aqui no dia seguinte, Jeremias 14, verso 21. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Esse deve ser a nossa petição. E Deus, aí ele completa aqui, ó. Quando a ele formos confessando nossa indignidade e pecado, ele se comprometeu a atender-nos ao clamor. Quer dizer, ele se está comprometido. Quando nós vamos até ele, nós não vamos ficar sem resposta. Maicon, Paulo, obrigado por juntos aqui estarmos na Palavra de Deus. Obrigado por você também ter estado conosco. E para nós é uma alegria, um privilégio saber que estávamos estudando aqui, mas você estava estudando aí do outro lado também. Que você continue estudando a Palavra de Deus e o nosso desejo aqui é que Deus te abençoe e até mais.